Você sabia que Adão não era um homem inicialmente e que Eva não era uma mulher inicialmente? Você sabia que eles nunca comeram uma maçã no Jardim do Éden? Vou contar essas e outras coisas para você. Impressionante quebrar mitos para o seu sucesso material e espiritual. Ouça, impressionante. Primeiro, vamos ao livro de Gênesis. Primeiro, quando explica que Deus criou Adão e Eva, o que diz? Vamos ver o versículo. Eu digo em hebraico bíblico, eu traduzo. Você vai ver, descobrir coisas incríveis. Escute. Primeiro Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Deus o criou. Ouça atentamente o que diz depois. Masculino e feminino, ele os criou no início. Isso é impressionante. O que significa masculino e feminino? Precisamos saber que isso é um tesouro, que apenas se você ouvir isso e entender isso, pode mudar sua vida. Primeiro Deus criou o primeiro homem, masculino e feminino juntos. Aqui há segredos da criação impressionante. Vamos nos deter em alguns pontos, mas ouça isso impressionante. Primeiro, Deus cria o homem, masculino e feminino, como uma única unidade. Posteriormente, ele separa em sua operação, que basicamente tira a parte feminina e masculina, que seria Eva e Adão posteriormente. Mas primeiro, a criação é uma. Também aqui vemos a beleza do casamento, as duas almas que se unem novamente. Precisamos entender que, a nível primordial, o homem e a mulher éramos um, não éramos dois, éramos um. Adão é dito em hebraico Adam, Adam era homem e mulher. Posteriormente, como dissemos, Deus faz Adão adormecer, tira Eva de Adão e aí fica homem e mulher, mas não tira da costela. Isso é muito interessante. Também, outro mito que precisa ser quebrado, que diz tsela tsela em hebraico, é costela, costela, mas também tem outras explicações, tsela também é lado, lado. Devemos analisar a explicação dos sábios judeus sobre os versículos. Obviamente, muitas vezes a Bíblia é traduzida literalmente e cria erros graves, erros que mudam totalmente o sentido do objetivo de Deus em sua criação. Precisamos saber que Deus não criou Eva da costela de Adão, mas basicamente fez uma operação do lado de Adão. Ele tirou Eva e depois eles foram. É verdade, Adão e Eva, mas precisamos saber que não foi da costela. Agora, você sabe que ela também não comeu uma maçã? Você diz que todo mundo sabe que ela comeu uma maçã, mas em nenhum lugar está escrito isso. Vou te contar o que diz, o versículo é impressionante. Diz assim, em hebraico, eu traduzo, diz... Deus ordena a Adão e diz, de toda a árvore do jardim come muito bem. E depois que diz, e da árvore? Diz assim, e da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comas dela, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Aqui também se escondem segredos incríveis. Vamos falar sobre isso. Impressionante. Primeiro, não diz maçã em lugar nenhum, diz árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Entre parênteses, nossos sábios explicam em diferentes tradições. É preciso saber que, como se diz em hebraico, Elu ve'elu de Breyer ou Kin Haim, cada opinião de cada sábio judeu é a palavra de Deus. A Torá é como um grande diamante em um nível metafórico, que cada prisma que tem é um tesouro em si mesmo. Vou te mostrar algo incrível, que você vai ver em um exemplo muito concreto. Nica, o que se esconde... Não que te digo sobre os prismas do diamante. Olha, primeiro vou te mostrar que você vê aqui uma pedra, e se a virarmos, você vê uma bela ametista. Olha, esta ametista tem muitos lados. A Torá, em um nível metafórico, pode ser comparada aos prismas, aos inúmeros prismas de uma ametista ou de um diamante. Cada um é parte da ametista.
Portanto, quando nossos sábios dão explicações aos versículos, é preciso saber que é tradição oral desde Moisés e que cada uma é a palavra de Deus. É preciso entender que a Torá é estudada, o pardês da Torá, é como se houvesse 4 ou 9 estudos da Torá, do mais literal ao mais profundo. A Cabala, que cada parte é real, é verdadeira, mas obviamente é outra prisma do diamante. É como se você falasse de si mesmo e dissesse, hoje vesti uma roupa assim, assim. É real, mas você também pode dizer que tem uma alma, é muito mais profundo, e que vive em tal lugar também é real. É outro aspecto da sua vida. Ou seja, a Torá se aplica e se entende de acordo com o prisma, como você a entende e de que prisma você está falando. Portanto, na Torá deve-se entender que se fala de muitos tipos de prismas, mas obviamente, de acordo com a tradição fiel à Torá oral e à Torá escrita. Continuamos. Escute atentamente. Primeiro dissemos que Adão e Eva não eram homem e mulher. Inicialmente eram uma única unidade. Portanto, aqui vemos que há um mito que precisa ser quebrado. O que significa esse mito do corromper? Muitas vezes as pessoas, infelizmente, são mal ensinadas, ou seja, recorrem a fontes que não são fiéis à Torá e isso gera um monte de confusões. Deve ser isso. Um monte de confusões que em sua vida diária podem trazer muitos problemas, medos, tensões, ansiedade, apreensões. Porque não vivem uma vida de Torá correta. Sendo judeus, é importante entender que a Torá é relevante para todo o universo, mundo e humanidade, independentemente de serem judeus ou não. Bem, vamos ver o que aconteceu no Jardim do Éden. Ouça isso atentamente. Deus diz, como dissemos anteriormente a Adão, diz, olhe, olhe. De todas as árvores daqui você pode comer, digo isso livremente, mas há uma árvore em particular que essa você não pode comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal? Agora Eva entendeu algo muito profundo aqui. O que ela entendeu? Eva entendeu que Deus disse assim, eu disse isso a eles. Eu digo tudo em minhas palavras, como eu entendo, mas basicamente espero que a mensagem seja fiel à vontade de Deus, se Deus quiser, e aos nossos sábios judeus. É assim? Adão e Eva, antes de virem à Terra, sua alma prístina, feita por Deus, não por pai e mãe, era Deus, os fez, Deus os criou, Deus lhes disse assim, vocês vão descer a este mundo e terão que corrigi-lo. É um mundo que precisa ser corrigido, assim eu o criei. Não é um mundo perfeito como o primeiro mundo ao qual vão chegar, mas vão ter que descer a um mundo muito, muito, muito inferior, com muitos problemas. Mas se o corrigirem, chegarão a lugares superiores aos anjos. Digo isso conceitualmente em minhas próprias palavras. Ou seja, a alma de Adão e Eva lembrou-se no Jardim do Éden que veio a um mundo inferior para corrigi-lo, agora no Jardim do Éden está em um mundo perfeito. Como dizia Never Akol Muslim, tudo perfeito. Eles em si mesmos não tinham inclinação para o mal, o que Nevero dizia, não, eles não tinham Yetzirah, não tinham inclinação Yetzirah para o mal, não tinham dilemas entre o bem e o mal. Tudo estava perfeito, e Eva entendeu que havia algo que não se encaixava. Estamos em um mundo perfeito, sem correções necessárias. Subitamente Deus nos diz, repito, em hebraico ele diz, Fitiesbi adveni alfim el hadem lemvor. Como? Como dissemos, traduzo de forma muito sucinta, que diz, de toda árvore você pode comer, coma. Diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, por quê? No dia em que dela comer, morrerá. Aqui tem algo que não se entende. Eva entendeu? Deus nos diz para não comer por quê? Ele nos dá explicações e nos diz... Porque o dia em que comerem morrerão, parece uma profecia. Porque o dia em que comerem morrerão. Por que é proibido comer no dia em que é proibido? Aqui há algo que se esconde de repente. Depois vem a serpente e lhes diz porque Deus não quer que vocês comam. Porque vocês vão ser como Deus, vão entender do bem e do mal, vão ter poderes que hoje não têm, vão. Oh, isso me soa como algo que nos disseram antes de vir a este mundo, bem e mal. Problemas, correção? Portanto, Eva, como explicam nossos sábios judeus, as mulheres têm uma biná e a biná é uma compreensão superior à dos homens. Basicamente, Eva entendeu.
Mas entre linhas que a vontade de Deus é uma vontade interior, se diz Ratzon Primi, uma vontade interior que não é a que literalmente está dizendo a eles. Aqui há uma mensagem que Deus está dando a eles, o que não foi dito literalmente. E Eva disse a Adão, eu acredito que aqui Deus quer que nós nos voluntariemos para descer aos mundos inferiores e corrigi-lo. Que é basicamente o que ele nos disse antes de virmos a este mundo, as nossas almas. Por quê? Por quê? Pergunta Adão. Eu digo com as minhas palavras. É assim? Eva sabe que o lugar que o Baal Shubá, é alguém que basicamente comete um erro. E dessa falha, aprende tesouros espirituais impressionantes e se transforma em alguém muito superior ao que era. Esse é o Baal Shubá. O Baal Shubá é superior ao Tzadik Amur. Ao justo que nunca erra a nível hipotético, alguém que nunca erra está em um nível inferior a alguém que vive uma vida de ação. Pode ser a vontade de Deus, mas às vezes se engana, cai, se levanta, aprende e se torna alguém muito mais forte do que antes. Alguém que cai e se levanta, Baal Shubá é o nome. Explicam nossos sábios em hebraico, diz no lugar que o Baal Shua, aquele que cai e se levanta repetidamente. O que acontece conosco neste mundo? Nós erramos e nos levantamos, aprendemos, estamos por cima, se Deus quiser aprendemos e melhoramos. Que alguém que a nível hipotético nunca se engana. Mas por outro lado, está escrito que não há alguém justo neste mundo que faça o bem e não se engane. Todo mundo erra, obviamente, há pessoas muito justas que erram em um nível muito fino, vamos dizer, obviamente. Mas cada um em seu nível erra. Talvez nós não percebamos o erro de alguém muito justo, mas cada um em seu nível. Obviamente, por momentos cai, erra e daí se levanta. Aprendemos, melhoramos, obviamente. Portanto, Eva quis que seus filhos e eles mesmos se voluntariassem e chegassem a um nível acima dos anjos, que os anjos não têm livre-arbítrio. Portanto, aqui tem algo impressionante. Eva disse assim, Deus quer que corrijamos este mundo. Deus quer, como diz no jazirismo, porque Deus criou o mundo. Por que quer uma diraba tatonim? O que é diraba tatonim? Quer um lugar para viver nos mundos inferiores, para morar, um lugar para morar nos mundos inferiores. Está escrito na Torá. E construam para mim um mikdash, um templo sagrado, e eu habitarei neles. Não nele, obviamente, o santo templo é óbvio, mas diz, e habitarei neles. Cada um é um mini-templo. O que isso significa se cada pessoa e você fazem a vontade de Deus? Você é como um mini-templo no qual você se torna um recipiente para que Deus habite em você. Em um nível metafórico, isto é, obviamente Deus é nosso Criador, o Todo-Poderoso. Inclui tudo, está acima de tudo. Obviamente, isso é claro, mas também no nível de que Deus cria o ser humano e o mundo. Para ter um lugar para morar nos mundos inferiores e que transformemos este mundo em um lugar muito superior, até mesmo ao paraíso. Porque no lugar dos anjos basicamente não há livre-arbítrio. Tudo é perfeito, faz a vontade de Deus. Mas no nosso mundo, este mundo terreno por um lado é o mundo mais inferior, mas por outro lado é o mundo com maior potencial. Muito superior aos anjos, o mais superior. Se agirmos corretamente, se Deus quiser, Eva percebeu algo muito interessante. Ela disse, nós temos que comer deste fruto, porque olha o que Deus diz Deus. Porque no dia em que você comer dele, você morrerá. O que significa? Deus diz como em profecia. Obviamente Deus diz, pois no dia em que dele comer, morrerá. Pensem numa mãe, um pai que dizem ao seu filho, isto é proibido. Tocar é perigoso, pois quando você tocar, certas coisas acontecerão. Não diz o porquê. Diz, não se toca em uma criança pequena, não se toca. Não é porque quando você tocar. Aqui temos que ver que Eva, Adão e Eva não tinham inclinação para o mal, não tinham dilema entre o mal e o bem. Eram perfeitos, uma criação perfeita por Deus. Quando Deus lhes diz isso, Eva entende algo muito interessante. Ele quer que nos voluntariemos. E para quê? O que Deus quer de nós? Deus nos criou? Para que nos criou?
Porque Deus quer um vínculo. Aqui o vínculo é muito puro. Tudo é perfeito, mas não há um desafio em nossa vida. Não há desafios. Não há árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Não há desafios. É tudo perfeito. Mas se descemos aos mundos inferiores, lá a nossa percepção vai ser outra. Obviamente não vai ser a de hoje no Jardim do Éden. Mas se vamos ter a possibilidade de nos vincular a Deus de um lugar diferente de livre-arbítrio, de escolha, vamos escolher. E aqui vemos um conceito impressionante que poderíamos definir como a psicologia do futuro. Eu acredito que isso, se você entender bem, pode te dar uma energia de vida e um potencial para sair de medos, de todos os tipos de ansiedades e de estresse. Ouça isso, impressionante. Deus cria o ser humano com necessidades. Então uma pessoa pode se sentir dependente de tudo. Obviamente, de Deus precisa comer, precisa dormir. Mas pense em um nível profundo. Nós precisamos comer e dormir. Nós. Você precisa? Não, Deus te criou assim. Deus te criou com a necessidade de dormir e de comer. E de outras coisas. Portanto, não é que você precisa comer e dormir. Não, built-in, se diz em inglês, Deus te criou assim. Portanto, por que Deus te criou assim? Por que Deus precisa de você assim? Precisamos mudar o foco. Em vez de nos sentirmos coitados, que precisamos constantemente de ajuda. E pedir a Deus, por favor, Deus, eu preciso disso. Não, eu não preciso de nada. Essa é a psicologia do futuro. Eu não escolhi vir ao mundo. Eu não pedi para vir ao mundo. Deus decidiu me criar você. E vir a este mundo para corrigir o seu mundo. Basicamente não é a sua necessidade, é a necessidade de Deus. Deus precisa de você. Precisamos mudar o foco. E isso é um segredo impressionante. Pense, você não é um coitado que precisa de tudo, em inglês se diz needy, como se precisasse de um coitado que precisa. Não, Deus te criou assim, Deus te criou com necessidades, mas você não escolheu nem nascer, nem escolheu suas necessidades, portanto você realmente não precisa de nada. Portanto, Deus decide precisar de você. Deus decidiu criar este mundo e nos criar para corrigirmos este mundo é uma necessidade de Deus. Obviamente Deus decide, Deus o Todo-Poderoso, o Criador, mas Deus decide precisar de cada um de nós para corrigir o seu mundo. Portanto, se você vive uma vida na qual não precisa de nada, você, por exemplo, quer pedir algo a Deus, diz Deus, é verdade, preciso de comida, preciso dormir, preciso de uma casa, preciso estar bem. Por quê? Porque quero te servir, mas na verdade é a sua necessidade que eu corrija o seu mundo. Obviamente eu, com todo o amor do mundo, quero te servir, quero. Ou seja, todos os meus seres querem fazer a tua vontade e corrigir este mundo, mas na verdade é a tua necessidade. Eu entendo que é a tua necessidade e eu entendo que tu queres um vínculo comigo. Deus quer e decide se vincular a ti, se ligar a ti, portanto, se tu vives uma vida assim, como ele disse ao povo de Israel, eu digo em hebraico e traduzo, e vocês serão para mim. Um reinado de Kohanim. E um povo santo, que é um povo santo, que fazemos a vontade de Deus. Um povo santo é famílias com pai e mãe, com filhos e filhas. No caso do povo de Israel, no Estado de Israel. Uma vida de santidade. Que santidade vivendo uma vida material a nível espiritual. Embora pareça uma dicotomia, como está escrito na profecia de Jacó em Betel, diz, e ele sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, e o seu topo alcançava aos céus. A escada estava plantada no chão e a parte elevada estava no céu. O povo israelense viveu uma vida material, sobretudo no Estado de Israel. É um Estado, um país com economia, com política, com alta tecnologia, com medicina, obviamente com a Torá e a espiritualidade, mas tudo é para servir a Deus e corrigir este mundo. É material e espiritual de mãos dadas, como dissemos Adão e Eva, um só. Entende? O povo de Israel, 2 milênios no exílio, éramos uma alma sem corpo. O Estado de Israel é criado, é o corpo, o povo de Israel, os milhões de judeus que viemos para Israel e continuamos vindo, é a alma e corpo se unem e o Estado de Israel floresce.
Portanto, aqui vemos até mesmo a nível estadual, nacional, como Deus quer uma ligação com o seu povo e com o mundo inteiro. Se você é judeu ou judia, parte do povo israelense, obviamente, como um reinado de Kohanim, um povo santo, e também se você não é judeu ou judia, Deus também te quer, precisa de você e te ama. Cada pessoa no mundo, judeu ou não judeu, pode alcançar níveis espirituais impressionantes. Os não-judeus, sejam eles Hassidei, Mota ou Blam, se forem pessoas justas que vivem uma vida de Torá, de acordo com os mandamentos para os não-judeus, chamados de leis de Noé, que são 7 grandes leis diversificadas em muitas outras, pode atingir níveis espirituais notáveis. Portanto, é preciso entender aqui algo fundamental, que aqui nós não somos coitados necessitados, não nós. Tudo o que pedimos a Deus, desde o mais material ou espiritual, é para servir a Deus, porque Deus precisa do seu mundo e da sua criação para corrigir o seu mundo. É uma necessidade de Deus. Deus é vulnerável, Deus precisa, Deus decide ser vulnerável, mas você pode se considerar vulnerável? Alguém vulnerável é fraco e suscetível. Certas coisas importam para ele, outras não. Reflita se você estuda a Torá. Deus diz que ama isso e odeia aquilo, abomina isso. Por exemplo, alguém que fala mal dos outros, Deus abomina isso. E Deus ama que alguém ame a sua criação. Deavtalar hakamoja. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu dei alguns exemplos. Deus se mostra vulnerável. Toda a Torá é Deus, mostra o que ama e o que odeia. Toda a Torá está cheia disso. Portanto, o que é Deus? Ele é vulnerável, claro, Deus decide ser vulnerável, não é uma falha que Deus me permita, algo, um problema, ao contrário. Alguém vulnerável é alguém forte, que decide amar coisas ou que lhe custem coisas, é alguém forte isso, eu gosto disso. Obviamente Deus decide isso, Deus é nosso Criador Todo-Poderoso, obviamente, mas Deus decide essa ligação com sua criação. Portanto, se nós estamos cientes disso, que Deus precisa de você e Deus te ama, e Deus confia em você, que você pode corrigir o mundo dele. Deus te dá uma conglomeração de qualidades pessoais únicas no mundo. Assim como sua impressão digital, você é único, com uma missão singular no mundo que nunca existiu e nunca existirá novamente. Acreditamos no mérito de ter um belo vínculo com Deus, de fidelidade a Deus, ao nosso Criador Todo-Poderoso, de alegrar a Deus. De realmente tudo o que pedi, de dizer a Deus, peço isso para fazer a tua vontade com muita alegria, bom coração, sucessos e bênçãos.